né? Isso é muito precioso. Graças a Deus, temos que investir nas nossas crianças, mas investir mesmo, irmãos, porque o diabo não está brincando. Amém, irmãos? Invistam nos seus filhos, aproveitem os trabalhos que a igreja tem, vamos valorizar os trabalhos que a igreja tem proposto, e essas reuniões de sexta-feira com as crianças têm sido uma bênção, meus irmãos, bênção mesmo de Deus. Bem, nessa noite nós queremos compartilhar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Então abra a sua Bíblia, vamos ler essa passagem bíblica. E nessa passagem bíblica eu quero compartilhar a seguinte temática: cumprindo a missão da redenção humana. Cumprindo a missão da redenção humana. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Fiquemos de pé, em louvor à palavra de Deus. Eu lerei e vocês ouvirão, e depois vamos orar para que Deus abençoe a palavra. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Oremos. Nosso Deus, nós lemos a Tua palavra mais uma vez, e agora queremos explicar a Tua palavra, queremos comentar a Tua palavra, e precisamos da capacitação do Teu Espírito que está em nós, porque é o Teu Espírito em nós que nos capacitas a Te servir. Eu dependo totalmente desta capacitação, que a Tua palavra possa prosperar nesta noite pela minha boca. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Pode assentar. Irmãos, a igreja de Deus, ela tem a missão mais gloriosa da face da terra. E o apóstolo Paulo fala que a igreja é embaixadora de Deus aqui na terra, ou seja, a igreja de Cristo é a representante do Deus vivo aqui na terra. Ela representa o propósito de Deus, os planos de Deus, a missão de Deus para com a raça humana. Então, nós precisamos sempre entender que Deus nos deu essa missão mais sublime da face da terra, que é a proclamação do santo evangelho de nosso Senhor Jesus. E sabemos pelas Escrituras que o desejo, o propósito de Deus é que todos os homens possam crer no Evangelho, se arrependerem e serem salvos. 1 Timóteo capítulo 2, 4 e 5 vai falar que quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus homem, que deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 2 Pedro 3, 9 vai falar o seguinte: porque Deus não retarda a sua vinda, como alguns têm por tardia, mas é
longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Então, meus irmãos, vemos claramente que Deus deseja que todo ser humano conheça o Evangelho, porque Deus deseja que todo ser humano se arrependam. Deus deseja que todos os seres humanos alcancem a vida eterna, porque o inferno, o lago de fogo, conforme Evangelho de Mateus 25, foi preparado não para os homens, foi preparado para Satanás e seus demônios. O homem vai para o inferno, para o lago de fogo, porque rejeita a mensagem do Evangelho. Mas esse não é o propósito de Deus. O profeta Ezequiel fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa, para que ele seja salvo. John Blanchard, ele diz duas frases interessantes sobre essa questão. A igreja que não evangeliza não é obediente. Prestar atenção, a igreja que não evangeliza não é obediente. E depois ele fala assim: não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo o mundo. Meus irmãos, quando nós observamos esse texto que nós lemos aqui, o contexto desse texto aqui, nós vemos o Senhor Jesus em pleno ministério terreno. Vemos ele cumprindo de forma objetiva, de forma determinada, a missão da redenção humana. E quando nós lemos esse texto, o contexto do texto, nós vamos aprender aqui nesse texto 3 atitudes, para que eu e você, assim como o Senhor Jesus, cumpramos a missão da redenção humana. Amém? Então vamos lá, a primeira atitude que nós aprendemos aqui com o Senhor Jesus para cumprir a missão da redenção humana é divulgar o santo Evangelho de Deus. Nós precisamos entender que fomos chamados por Deus, somos embaixadores de Deus aqui na terra para divulgar o Evangelho de Deus. Olhamos o ministério do Senhor Jesus e vemos que ele divulgava o reino de Deus, ele divulgava o santo Evangelho, as boas novas de salvação, ele proclamava, ele anunciava em todas as aldeias, em todas as cidades dos judeus, ele pregava, ele proclamava essa mensagem de redenção. E nós vemos nesse texto aqui que eu li para vocês, 3 princípios que o Senhor Jesus usava na divulgação do Evangelho e que nós precisamos mais do que nunca aplicar para as nossas vidas. Então vamos lá, o primeiro princípio na divulgação do Evangelho é o princípio do discipulado. O princípio do discipulado. Vejam que a parte A do versículo 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Ou seja, ele ensinava nas sinagogas deles. Ensinava o que, irmãos? Ensinava o Santo Evangelho. Isso significa o que? Fazer discípulo. Fazer discípulo. Então, vejam que o Senhor Jesus, nesse trabalho de propagação do Evangelho, de divulgação do Evangelho, ele fazia discípulos. Juan Carlos Ortiz fala que fazer o discípulo é produzir uma cópia. Fazer um discípulo é produzir uma cópia. Nosso Senhor Jesus,
quando ele aparece ressuscitado, glorioso, para os seus discípulos, eles estavam amedrontados, com medo de ser preso pelos judeus. Mas ele aparece glorioso e ele faz uma declaração maravilhosa: a mim me é dado todo o poder no céu como na terra. E aí ele fala o seguinte, ide, capítulo 28, 19, ide portanto, e fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vejam que o Senhor, ele fazia discípulos, e ele recomendou aos seus discípulos, para que fizesse também discípulos. E aí, meus irmãos, vamos lá, fazer discípulos, o que é isso? Meus irmãos, fazer discípulos é tornar homens e mulheres que creem em Jesus Cristo o Senhor, semelhantes a Cristo Jesus em tudo. Fazer discípulos é tornar homens e mulheres que creem no Senhor Jesus a serem parecidos com Cristo, a serem semelhantes ao Senhor Jesus em tudo em suas vidas. Nós também fazemos discípulos cristãos através do ensino contínuo das principais temáticas da doutrina cristã. Então, fazer discípulos, tornar o crente parecido com Cristo Jesus, é ensinar continuamente as principais temáticas da doutrina cristã. Porque fazer discípulos não é fazer amigos. Há uma frase anônima que diz isso: muitos fazem amigos, mas não discípulos cristãos. Uma coisa é você adquirir uma amizade com outra pessoa, mas outra coisa é você fazer com que aquela pessoa que você tem contato com ela conheça a Jesus e ela se torne parecida com Jesus através do ensino contínuo das temáticas principais da doutrina cristã. Por quê, meus irmãos? Porque a doutrina cristã, meus irmãos, ela é poderosa, porque ela transforma o ser humano em nova criatura. Amém, irmãos? A doutrina cristã é a única doutrina que transforma o ser humano. Por isso que o Evangelho é sempre superior a qualquer tipo de viés, a qualquer tipo de filosofia, a qualquer tipo de crença. As ciências da psicologia, da psicanálise e de outras ciências que tratam das terapias comportamentais do homem, os pressupostos estão sempre no homem. É o homem que precisa se conhecer, é o homem que precisa se entender, para que ele possa então buscar um comportamento, uma atitude, um caminho, onde ele possa saber lidar com ele mesmo e não sofrer. Mas, irmãos, não é isso que vai trazer a cura para o homem. O que vai trazer a cura para o homem é o discipulado cristão, é o santo evangelho. Porque, meus irmãos, Deus criou o homem, e só Deus conhece o homem foi atingido pela queda, o homem está morto espiritualmente, embora iluminado pela graça comum, ele ainda sobrevive e desfruta das riquezas de Deus, mas, meus irmãos, os pressupostos de transformação do homem, para que ele encontre vida, está na palavra de Deus.
Por isso que já há algum tempo os meus aconselhamentos são só aconselhamentos cristãos, porque os pressupostos estão no Santo Evangelho, e é no Santo Evangelho que o ser humano tem respostas para os seus anseios, seus conflitos, seus medos. Amém, irmãos? E aí, outra questão, que nós fazemos discípulos cristãos através do nosso testemunho de discípulo cristão. Entenderam? Nós fazemos discípulos através do nosso testemunho, porque se nós ensinamos e não vivemos, qual é o exemplo que nós estamos dando? Então, para fazer discípulos como nosso Senhor Jesus fazia discípulos, recomendou que fizéssemos discípulos, nós então precisamos, meus irmãos, dar testemunho de discípulo cristão, né, Gileade? Amém? Bem, segundo princípio de divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus, é o princípio da pregação do Evangelho. Olha só, princípio da pregação do Evangelho. Veja a parte B do versículo, que diz assim: e pregando o Evangelho do reino. E pregando o Evangelho do reino. Então, meus irmãos, Doug Barnett, ele disse, quando um cristão apresenta as boas novas de Jesus, está pregando traição no reino de Satanás. Geoffrey Thomas, ele disse assim, os únicos precedentes no Novo Testamento para a proclamação do Evangelho são vida santa, oração e testemunho ousado. São os precedentes que eu e você precisamos na pregação do Evangelho. Vida santa, oração e o que? Testemunho ousado. Vejam que nosso Senhor Jesus, então, lhe divulgava o Evangelho. Primeiro, fazendo discípulo. E segundo, agora, o quê? Pregando o Evangelho. Pregando a palavra de Deus. E, gente, nós, às vezes, como igreja, às vezes passa uma percepção assim, de que muitos crentes não se apercebem do poder que é esta palavra. Esta palavra, ela tem um poder, porque não é uma palavra humana. O Evangelho não é uma palavra humana. As Sagradas Escrituras é a palavra inspirada de Deus para a humanidade. Então, meus irmãos, essa palavra, ela tem o poder, ela é vida. Nós precisamos entender isso, que quando eu prego o Evangelho para alguém que não conhece o Evangelho, eu estou anunciando uma palavra que é vida, ele está morto espiritualmente. Mas quando eu semeio a palavra, eu semeio vida para aquele espírito que está morto, não aniquilado, né? Mas morto no sentido de fora da comunhão de Deus, da vida de Deus, afastado da graça de Deus, morto em delitos e pecados. Então eu prego o Evangelho, eu trago a luz de Deus ali para aquele ser humano que está em trevas, e essa luz, ela brilha nas trevas. Por isso que Romanos 10:17, que diz? A fé vem o quê? Pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. O pecador, ele ouve a palavra de Deus através da pregação, e essa palavra é viva, traz fé para aquela alma que está morta em delitos e pecados, acende a fagulha, liberta o arbítrio dele que está escravizado pelo pecado, possibilitando a ele de responder agora pela fé e o arrependimento, a mensagem do Evangelho de Deus, gente. E aí que acontece o maior milagre, que é o novo nascimento, a regeneração. Glórias a Deus pela pregação do Evangelho, gente.
Sem pregação do Evangelho, não há como a pessoa ser regenerada. Por isso nós temos visto testemunhos agora recentes, lá do mundo muçulmano, onde as portas estão fechadas para o Evangelho. Gente, eu tenho 5 DVD de testemunhos em diferentes países muçulmanos, na África, no Oriente Médio, na Turquia. Tenho 5 DVD, mas ultimamente eu tenho visto muitos outros testemunhos semelhantes. O Senhor Jesus tem aparecido em sonhos, em visões, a muitos muçulmanos em várias partes do mundo, e tem aparecido para eles e falado para eles: olha, vocês vão até determinada pessoa e ouça o que eles têm para falar para vocês. E eles estão sendo alcançados, eles estão sendo libertados, aleluia. Nós temos ouvido o testemunho de milhares de muçulmanos que estão se convertendo, através de revelação sobrenatural, de aparição do próprio Senhor Jesus, gente, aleluia. E aí, meus irmãos, Romanos 1,16, o apóstolo Paulo, ele fala assim: então, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. 2 Timóteo 4,2, vai falar o seguinte: que pregues a palavra a tempo e a fora de tempo, instas, reguardes, corrijas, repreendas com toda longanimidade. Irmãos, nós não podemos perder tempo, nós podemos pregar a palavra de tantas formas, a tempo, a fora de tempo. Pega esses vídeos aí, professor Luiz Saião, que é excelente, outros pregadores aí, excelente, que tem mensagens curtinhas, passa para o seu amigo, passa para o seu parente. Eu pego muito desses vídeos e passo para os meus amigos não crentes. Nós não podemos perder. Nós hoje temos a chance com a internet de encher o WhatsApp de mensagens bíblicas redentoras para a nossa família, para os nossos amigos, e muitos crentes estão dormindo nessa questão, gente. Não perca tempo. Precisamos pregar a tempo e a fora de tempo, como diz a palavra. Entenderam, gente? Jesus, ele divulgava o Evangelho. Qual é o segundo princípio? Pregando o Evangelho, porque ele sabia do poder dessa palavra. Hebreus 4,12, a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, mais cortante do que faca de 2 gumes, apta para entrar nas entranhas do ser humano, dividir juntas, medulas, corpo, alma, espírito, e discernir as intenções e pretensões do coração. A palavra de Deus, meu irmão Gileade, é fulminante. Você prega, ela vai lá dentro do âmago do ser humano, e ela descobre tudo, e aquele ser humano é iluminado, e ele enxerga a verdade agora, e agora ele pode ser salvo. Meus irmãos, nos atentemos para o poder dessa palavra. Quando eu prego o Evangelho, eu não prego o Evangelho como uma mensagem perdida, porque toda mensagem que eu e você pregamos, ela não é perdida, gente. Ela é a palavra de Deus, que é poderosa para libertar, para salvar, para curar, para operar maravilhas. E o terceiro princípio que nosso Senhor Jesus usava na propagação do Evangelho, na divulgação do Evangelho, do reino de Deus, terceiro princípio, era o princípio de curar
os enfermos. O princípio de curar os enfermos. Veja a parte final do versículo 35. E curando o quê? Todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Percebem que esse era um outro princípio de proclamação do reino de Deus, de divulgação do evangelho de Deus, curando as enfermidades, enfermidades físicas, espirituais, emocionais. O texto vai falar que ele curava todas as enfermidades. Você pega o contexto aqui, meus irmãos, é quando ele capítulo 5, 6 e 7, ele fala sobre o Sermão do Monte, que é um dos sermões mais ricos do Evangelho de Deus. Ele desce do monte, e aí nós vamos ver ele curando a sogra de Pedro, curando os 2 endemoniados, curando o surdo e mudo, curando o leproso, curando as multidões que iam a ele, curando-as, libertando-as das enfermidades, das doenças emocionais, da opressão do maligno, sarando as pessoas, libertando as pessoas, manifestando o poder curador, restaurador dele. Então, nós como igreja, precisamos entender isso, irmãos, e qual é o entendimento dessa questão para nós como igreja? É que a igreja de Deus foi revestida de poder sobre todo o mal. Deus revestiu a mim e a você do poder do Espírito Santo. Então eu e você fomos revestidos do poder de Deus para impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados, eles sejam libertados, impor as mãos sobre os endemoniados, e eles serem libertados, impor as mãos sobre os cativos, os oprimidos, e eles sentirem alívio, sentirem cura, sentirem refrigério da alma. Há um poder espiritual na minha vida, na sua vida. 1 João 2:20, mas vós tendes a unção do Santo. A igreja tem a unção do Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lucas 10:19, São Lucas 10:19, eis aí vos dou poder para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Deus não nos mandou para a guerra sem nos equipar. Deus não chamou você para a obra sem te dar as ferramentas. Deus não chamou você para a obra, para o inimigo te ferir e te matar, mas Deus chamou a mim e a você para a obra, para a gente vencer, para a gente derrotar o inimigo, para a gente glorificar o nome do Senhor, para a gente libertar os cativos, para a gente sentir o poder de Deus na nossa vida, nos alegrar com a salvação de Deus, e ser usado por Deus, para libertar pecadores para o reino de Deus. Deus é contigo, Deus te chamou, Deus te equipou. Deus é o Deus que nesta noite fala contigo, que Ele quer te usar com autoridade cristã, com poder espiritual, para libertar cativos, para libertar oprimidos, para glorificar o nome dEle. Você e eu fomos salvos para manifestar a glória de Deus, irmãos. Então é tempo da igreja acordar para esses aspectos da missão da redenção humana. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, 17 e 18, o mesmo contexto da ressurreição de nosso Senhor Jesus, onde Ele aparece para os discípulos, e Ele fala para os discípulos: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome o quê? Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se pegarão em serpentes, e se beberem
alguma coisa mortífera, nada vos causará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles sararão. E nós vamos ver que em toda a igreja primitiva, o Senhor ia corroborando esses sinais, ia confirmando esses sinais. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é o Deus de ontem, o Senhor é o Deus de hoje, o Senhor é o mesmo de ontem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele fez maravilhas no passado, mas hoje Ele está fazendo maravilhas, e os instrumentos hoje é você, sou eu. Basta que eu e você nos coloquemos nas mãos desse Deus, para que Ele então possa nos usar para a glória dEle. Segunda atitude agora, para que a gente possa cumprir a redenção humana, para que a gente possa cumprir a missão da redenção humana. Verso 33, tendo compaixão pelas vidas sem Cristo Jesus. Tendo compaixão pelas vidas sem Cristo Jesus. Verso 36, o que diz aí? E vendo as multidões, o que aconteceu? Teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Ah, meus irmãos, gente, esse é um dos aspectos fundamentais para cumprir a missão da redenção humana: ter compaixão, ter compaixão das pessoas, das vidas que não têm o conhecimento do Evangelho de Deus. Amém, irmãos? E aí nós precisamos considerar algumas questões. Primeira consideração, que eu e você precisamos sempre considerar, preste atenção, nós precisamos considerar o seguinte: o ser humano sem Cristo perecerá eternamente por ser pecador. Você tem considerado isso no seu dia a dia, como crente em Cristo, que foi alcançado, que foi transformado, que conhece a graça de Deus, que desfruta do amor de Deus? Você tem tido essa consciência que o seu familiar, o seu próximo, o seu vizinho, sem Cristo, ele perecerá eternamente? Você tem tido essa consciência de que o homem sem Cristo perecerá eternamente? Romanos 6:23, o que diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o Senhor. Vamos lá? Evangelho de João 3,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas, amaram mais o pecado, amaram mais os bens materiais, amaram mais os prazeres do mundo, quiseram se deleitar com os prazeres do mundo, e sem Cristo perecerão. Essa é a condenação, porque as obras deles eram más. Aí, meus irmãos, 1 João 5,12, o apóstolo ele vai falar assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho Jesus Cristo não tem a vida. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Porque às vezes a gente não leva essas coisas em consideração, mas para pensar, o ser humano, o seu amigo que você gosta dele, se ele não tem a Cristo, ele não tem a vida, ele não tem a vida eterna, gente, ele vai perecer no inferno, gente. Apocalipse capítulo 20, verso 15, o que diz? Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, o juízo de Deus um dia vai acontecer.
todo ser humano tem que passar pelo juízo de Deus. E o texto fala que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde, gente? Foi lançado no lago de fogo. Não é palavra minha não, é a palavra de Deus. É sério pra caramba, irmãos. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa compaixão pelos homens sem Deus, como Jesus tinha. Ele tinha compaixão pelas multidões. Ele olhou para as multidões e ele viu que as multidões eram como ovelhas sem pastor, caminhando em trevas, em escuridão, e ele se compadeceu, gente. A igreja precisa se compadecer daqueles que não conhecem o Evangelho. E não fale isso, não tem cura para fulano de tal, porque para todo homem, por mais pior que ele seja, em Cristo Jesus a cura. Onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. Não tem jeito, irmãos. A graça, por isso que a graça não é mérito, é graça, é amor, é favor. Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não o que? Pereça, mas tenha o que? Vida eterna. Deus amou o mundo, essa palavra no grego é cosmos. Deus amou a criação, Deus amou todos os homens, e Ele nos amou tanto, que Ele deu o de mais precioso pela humanidade. Ele deu o próprio Filho dele para me salvar e para te salvar. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco. O quê? Tendo Cristo morrido por nós. Deus, irmãos, provou que nos ama. Cristo morreu por nossos pecados. Matthew Henry, ele diz: o amor fraternal é a marca dos discípulos de Cristo. Charles Spurgeon disse: o amor é o uniforme de Cristo. E o apóstolo Paulo disse, 2 Coríntios 5,14a, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo tem te constrangido referente às pessoas que não têm Cristo? Esse amor de Cristo, porque o texto aqui é isso, o amor de Cristo pelos perdidos tem constrangido você como crente que foi alcançado? Isso tem te incomodado? Irmãos, no mesmo dia que o Espírito Santo desceu sobre a minha vida, eu não pude mais calar os meus lábios, porque o Espírito Santo me levava e me leva a amar todas as pessoas de forma intensa, de tal forma que eu não consigo fazer mal para o ser humano, por causa do amor de Deus pelo Espírito Santo em mim. E isso me leva a pregar o Evangelho. Entenderam, gente? Romanos capítulo 5, verso 5, vai falar o quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Todos nós agora podemos amar sim, não com o nosso amor próprio, mas com o amor de Deus que está em nós pelo Espírito Santo que Ele derramou. Ele nos deu um novo coração, um coração de carne. Ele tirou o coração de pedra e Ele colocou um coração de carne. Se você não está amando, é porque você está na carne ainda. Entenderam? É porque você não está vivendo uma vida cristã autêntica, gente. Porque, meus irmãos, esse amor de Deus, Ele nos constrange a pregar o Evangelho, a falar do Evangelho, a ter compaixão pelas pessoas. E a terceira e última atitude,
para cumprirmos a missão da redenção humana, é orando a Deus para levantar trabalhadores para o seu reino. Verso 37 e 38, o que diz? Então, disse aos seus discípulos, o que, gente? Verso 38. Entenderam? Gente, nós precisamos então, para cumprir a missão da redenção humana, orar o tempo todo a Deus, para que Ele levante obreiros para a sua seara, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Uma das grandes necessidades que eu tenho visto nos relatórios dos grupos familiares, da igreja, nos ministérios da igreja, é que os líderes estão sobrecarregados, porque não têm obreiros para ajudá-los a dividir as tarefas do grupo familiar, do ministério local. E aí eu falei para eles, ore, para que Deus levante obreiros e obreiras no seu grupo familiar, porque é isso mesmo, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Por isso que você foi levantado para estar ali, para orar, para se colocar na brecha por aquele grupo ali, para Deus despertar o grupo com os dons, os ministérios, e alguns serem despertados e se unam a você nessa obra maravilhosa da missão da redenção humana. Então, meus irmãos, nós temos a missão e o desafio de levar o Evangelho de Deus, aproximadamente a mais de 2 bilhões de pessoas, que nunca ouviram falar do Evangelho, segundo as últimas estatísticas. No mundo, aproximadamente 7 bilhões de pessoas, 1/3 professa a fé, outro terço já ouviu falar de Jesus, e o 3/3 nunca ouviram falar de Jesus. São aquelas populações dos países fechados para o Evangelho, os países islâmicos, onde eu contei aqui para vocês o que está acontecendo, as aparições sobrenaturais de nosso Senhor Jesus, pregando o Evangelho para esses muçulmanos, ensinando eles, orientando eles a buscar um líder, um cristão, e eles vão lá, ouvem a mensagem e eles são alcançados. São aproximadamente 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, e Deus nos deu essa missão de orar, para que Deus levante obreiros para essa seara, porque ela é grande. Então, eu e você precisamos nos colocar em disponibilidade, diariamente, diante de quem, gente? Diante de quem? Diante de Deus, diariamente. Que o profeta Isaías, quando teve aquela experiência no templo de Jerusalém com Deus, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, as vestes, as abas das suas vestes enchiam todo o templo, serafins estavam 3 de um lado, 3 de outro, cada um deles com 3 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o pé, e as 2 laterais voavam, e proclamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E então, naquela visão, ele vê um dos serafins pegar uma brasa viva do altar e tocar com uma tenaz nos seus lábios, e então o anjo fala para o profeta, a tua iniquidade foi tirada, e depois disso, ouvi a voz do Senhor que falava, quem irá por nós? E eu disse, o profeta disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos,
Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a nossa visão de evangelho, de reino. Essa deve ser a nossa interação com esse Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo, Romanos 1,15, ele diz assim: e quanto ao que está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho a vós outros que estáis em Roma. O apóstolo Paulo estava pronto para anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16, ele diz assim: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Percebe, irmãos? Percebe? Como que muitas vezes a igreja está tão distante dessa missão da redenção humana, como que a igreja está tão preocupada com outras coisas, está tão dispersa no seu mundo exclusivo, privativo, como o vocabulário de hoje em dia, na sua bolha. As pessoas na igreja estão presas na sua bolha, e não conseguem perceber a visão de Deus para as suas vidas, o propósito de Deus para as suas vidas. O propósito maior de Deus, para mim encerrar essa palavra, irmãos, é que nós cumpramos a missão da redenção humana. Nós somos embaixadores de Deus na terra, representantes do Deus vivo. Quando a igreja de Deus clama a Deus por obreiros, vemos Deus levantando obreiros. Portanto, irmãos, intensifiquemos nossas orações a Deus por obreiros para a sua missão. Como igreja de Deus, você tem trabalhado na missão da redenção humana? Alexander Duff, ele disse: a igreja que deixa de ser evangelística, logo deixará de ser evangélica. A igreja que deixa de ser evangelística, logo deixará de ser evangélica. Fiquemos de pé. E se Deus nessa noite tem falado com você sobre essa palavra, eu quero orar pela sua vida, e num ato de fé, saia do teu lugar e vem aqui, porque eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa usar a sua vida, minha vida, nossa vida, nessa missão gloriosa da redenção, da missão, da redenção humana, amém? Então, enquanto o Ministério de Música louva a Deus com um cântico, saia do seu lugar e eu quero orar pela sua vida. Preste atenção na letra dessa música com a mensagem que você ouviu.